Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema que, olha, gera muita discussão, né? A guarda do sábado. Será que os cristãos precisam guardar o sábado toda semana? É uma dúvida comum. Uma dúvida muito pertinente. E para a gente investigar isso, nós temos aqui alguns materiais. Tem os trechos de um estudo, O Sábado na Lei de Cristo, e também uma análise bem detalhada da palavra sábado e todo o contexto dela, que vem de uma obra de referência, o Estudo Perspicaz, volume 2, sabe? O IT 2. Fontes bem interessantes para analisar a Bíblia sobre isso. Exato. A nossa ideia aqui é usar esses textos para entender, bom, de onde veio essa prática. Qual era o objetivo original dela, segundo as Escrituras? E o ponto crucial: essa obrigação ainda existe para quem segue Cristo hoje? Vamos tentar desvendar isso. A pergunta que não quer calar é: a ordem de guardar o sábado continua valendo? Vamos lá. Para a gente começar, de onde vem essa palavra sábado? O material que a gente está usando diz que vem do hebraico, né? Shavat. Isso, Shavat, que significa basicamente descansar, ou cessar, parar. E quando essa ideia apareceu na Bíblia pela primeira vez, segundo as fontes, elas apontam lá para o deserto logo depois da saída do Egito? É o que indicam sim. Êxodo 16. Ali tem as primeiras instruções, parece, ligadas ao maná, sobre um dia de descanso para não colher o maná. Ah, certo. Antes mesmo da lei no Sinai. Um pouco antes. Mas aí, no Monte Sinai, isso foi formalizado. Virou parte central da lei mosaica. O famoso quarto mandamento. Exatamente. Êxodo 20, versículos 8 a 10. A ordem era clara: lembrar do sábado para santificar. Ou seja, nada de trabalho. Zero. E esse dia para eles, como funcionava? Começava quando? Era de pôr do sol a pôr do sol. Começava na sexta à noite e ia até o sábado à noite. Esse era o período do sábado. E não era só uma sugestão, né? As restrições eram bem específicas pelo que o material diz. Muito específicas. Nada de viagem longa, por exemplo, nem acender fogo em casa, talvez para cozinhar, catar lenha, nem pensar. Carregar peso. Êxodo 16:35, Jeremias, vários textos mostrando isso. Sim, e a coisa era séria, muito séria. Desobedecer à lei do sábado, Qual era a consequência? pena de morte. Êxodo 31.15 deixa isso claro. E tem aquele relato em Números 15 do homem que foi apanhado catando lenha no sábado. E ele foi executado. Foi. Isso mostra o peso enorme que esse mandamento tinha dentro daquele pacto específico com Israel. E olha que interessante, a fonte IT 2 menciona que não era só o sábado semanal, tinha mais coisa, né? Era um sistema. Exato. Um sistema de sábados. Tinha um semanal, claro. Mas alguns dias de festas anuais também eram sábados. Dias de descanso solene. Tipo quais? Ah, o primeiro e o último dia da festa dos pães asmos, o Pentecostes, o dia da expiação. E não parava aí. Tinha o ano sabático. O 7º ano. Sim, a terra tinha que descansar. E depois, o 50º ano, o jubileu. Descanso, libertação, perdão de dívidas, era bem complexo. Levítico detalha muito disso. Então era um arranjo muito particular para a nação de Israel. Muito. As fontes batem nessa tecla. Citam o Êxodo 31, que chama o sábado de sinal entre mim, Jeová, e os filhos de Israel. E Deuteronômio 5 é claro, o pacto no Sinai, incluindo o sábado, foi com aquela geração, não com os antepassados nem com outros povos. Era uma marca deles, então. Uma marca distintiva da relação deles com Deus, sob a lei. Isso nos leva direto para a pergunta central do outro material. O sábado, na lei de Cristo. Se era tão específico para Israel, sob a lei mosaica, como ficam os cristãos? A gente está sob essa mesma obrigação? A resposta das fontes é não. É um não, segundo a argumentação apresentada. A ideia central ali é que a lei mosaica inteira, incluindo os 10 mandamentos como parte dela, foi cumprida por Cristo. E com o sacrifício dele, chegou ao fim. Romanos 10:4, né? Cristo é o fim da lei. Esse é um texto-chave que usam. A lei serviu como um tutor, como diz Gálatas 3, para levar até Cristo. Mas quando a fé em Cristo veio, não se estaria mais debaixo desse tutor. Entendi. E citam outros textos também. Sim,
Romanos 7,6, Efésios 2,15. A ideia é que os cristãos foram libertos daquelas ordenanças específicas da lei. Ok, mas se a lei mosaica com sábado e tudo acabou, o que entrou no lugar para os seguidores de Cristo? Qual a base agora, segundo essas fontes? O que chamam de a lei do Cristo. Gálatas 6,2 fala disso. Mas não é vista como um novo código cheio de regras. O foco é outro. Qual seria? O amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Romanos 13 diz que o amor cumpre a lei. Nesse sentido, Colossenses 2, versículos 16 e 17 é muito forte. O que diz lá? Diz para ninguém julgar os cristãos por comida, bebida, festas, lua nova ou sábado. Porque essas coisas eram sombra do que viria. Uma sombra. Sim, e a realidade pertence ao Cristo. A interpretação é que o sábado literal era parte dessa sombra, e Cristo é a realidade para a qual ela apontava. Hebreus 8 também fala de um novo pacto que tornou o antigo, a lei mosaica, obsoleto. Entendi a lógica que eles apresentam. Agora, essa ideia de que o sábado não é mais obrigatório, ela bate de frente com algumas crenças bem comuns, né? E as fontes que a gente viu, elas se dedicam a analisar alguns desses pontos que chamam de mitos. Sim, abordam vários entendimentos comuns. Vamos ver o primeiro. A ideia de que o sábado começou lá na criação, Gênesis 2.3, Deus descansou no 7º dia. Seria para todo mundo desde Adão. Pois é, muita gente pensa assim, mas o estudo O Sábado na Lei de Cristo argumenta que, olha, Gênesis 2.3 descreve o que Deus fez. Ele descansou, ele abençoou o dia. Mas não tem ali uma ordem para Adão ou para qualquer outra pessoa guardar aquele dia. Não tem um guardarás o 7º dia, em Gênesis. Não. O material destaca que não existe registro bíblico de ninguém, nem Abraão, Isaque, Jacó, guardando um sábado semanal antes de Israel no deserto, séculos depois. Faz sentido essa distinção. Outro ponto. A ideia de que os israelitas já guardavam o sábado antes da lei no Sinai. As fontes questionam isso. Por exemplo, por que Deuteronômio 5 ligaria o sábado à lembrança da libertação do Egito se eles já guardavam antes? Boa pergunta. E por que Deus teve que dar instruções tão específicas sobre o maná no 7º dia, lá em Êxodo 16, e tem aquele caso do homem que catou lenha em Números 15? A incerteza sobre o que fazer com ele sugere que a aplicação da lei era nova, né? Parece que sim. E aquele argumento do pacto perpétuo ou eterno? Êxodo 31:16 usa essa palavra. Se é eterno, tem que valer para sempre, não? Ah, esse ponto é bem interessante. E as fontes vão na questão da palavra hebraica original, olam. Olam. Isso, traduzida como perpétuo ou eterno. Mas o significado nem sempre é infinito no sentido absoluto. Depende muito do contexto. Pode significar por tempo indefinido ou duradouro, enquanto aquele sistema específico estivesse valendo. Tipo, duradouro dentro daquele arranjo. Exato. A fonte, o sábado na lei de Cristo, usa uma analogia forte, o sacerdócio dos levitas. Êxodo 40:15 também usa a palavra olam para descrevê-lo como perpétuo. E a gente sabe que o sacerdócio levítico não durou para sempre. Exatamente. A carta aos Hebreus, no capítulo 7, argumenta que ele teve um fim, foi substituído pelo sacerdócio de Cristo. Então, perpétuo ali significava duradouro dentro da lei mosaica, mas não para toda a eternidade. Nossa, essa análise da palavra olam ajuda muito a entender. Agora, outro argumento super comum. Jesus guardou o sábado. Se ele guardou, nós cristãos também deveríamos. Como as fontes respondem a isso? A resposta é bem direta. Jesus era judeu. Nasceu sob a lei, como Gálatas 4.4 diz, então sim, ele tinha a obrigação de cumprir toda a lei mosaica perfeitamente, e isso incluía o sábado. Ele fez isso. Ok, ele cumpriu a lei. Mas o argumento das fontes é que o propósito da vida e morte dele foi justamente cumprir a lei para que ela pudesse ser, digamos, cancelada para os seguidores dele. Colossenses 2 usa aquela imagem forte de Deus apagando o documento escrito contra nós, pregando-o na estaca. E esse documento seria a lei mosaica. A interpretação é que sim, incluindo requisitos como o sábado. E o apóstolo Paulo? Tem aqueles relatos dele indo às sinagogas aos sábados mesmo depois de virar cristão? Isso não mostra que ele continuava guardando? As fontes olham para esses relatos em Atos, sim,
mas interpretam a motivação do Paulo de outra forma. Como assim? Era costume na sinagoga convidar visitantes para falar. Paulo, como missionário esperto que era, via ali uma oportunidade de ouro. Tinha uma plateia de judeus e simpatizantes já reunida. Era o momento perfeito para quê? Para pregar sobre Jesus. Exatamente. Para falar que Jesus era o Messias. A intenção, segundo essa visão, não era observar o sábado cerimonialmente junto com eles, mas usar a ocasião para evangelizar. E outra, Paulo pregava todo dia, né? Não só no sábado. Entendi a perspectiva. E o último ponto que as fontes tratam como mito. A ideia de que o domingo virou um novo sábado cristão, o dia de descanso e adoração obrigatório. Olha, sobre isso a análise é bem enfática. Não existe mandamento no Novo Testamento para guardar o domingo como um dia santo obrigatório, um substituto do sábado. Mesmo? E aquelas reuniões no primeiro dia da semana? Para os primeiros cristãos, o domingo era um dia de trabalho normal no Império Romano. O descanso dominical só começou a ser imposto por lei bem depois, lá no século IV com Constantino. Constantino, o imperador romano. Ele mesmo. E na época do primeiro decreto sobre o domingo, ele ainda tinha títulos pagãos. Os textos que às vezes citam, como Atos 20, Paulo se reunindo para comer antes de viajar, ou 1 Coríntios 16, sobre guardar dinheiro em casa para coleta, essas fontes não vêm como prova de uma guarda semanal obrigatória do domingo. Certo. Então, resumindo essa parte, a análise conclui que guardar o sábado literalmente não é uma exigência cristã. Mas aí fica a pergunta: para que servia o sábado original para Israel? Tinha um propósito bom, né? E será que tem um significado mais profundo para nós hoje? O descanso físico, essencial. E não só para os israelitas, mas para os servos, para os estrangeiros que moravam com eles, até para os animais. Isso é bem avançado para a época. Muito. E era também uma forma de mostrar fé e obediência, confiar que Deus ia prover mesmo sem trabalhar naquele dia. Além disso, era tempo para focar no ensino da palavra de Deus, meditar. Idealmente, era para ser um dia de alegria, de deleite espiritual na relação com Deus. Isaías fala sobre isso. Mas essa descrição parece bem diferente daquela imagem de regras super pesadas que a gente tem da época de Jesus. Pois é, as fontes fazem esse contraste. O propósito original era bom, mas as tradições humanas e as interpretações super rígidas dos líderes religiosos transformaram o sábado num fardo. Aquelas 39 categorias de trabalho proibido que mencionam? Sim, chegava a extremos absurdos. Proibir tratar uma fratura no sábado a menos que fosse risco de vida. Ou considerar que pegar umas espigas para comer enquanto andava era colher e debulhar. Como os discípulos de Jesus fizeram. Exato. Foi contra esse tipo de legalismo que Jesus disse aquilo. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. As regras humanas tinham escondido o propósito real. E é aí que entra a ideia do descanso de Deus. Aquilo que Hebreus fala, que as fontes exploram. Parece que essa é a chave para entender a realidade por trás da sombra. O que é esse descanso? Sim, aqui a coisa se conecta. Analisando Hebreus 13:4, a fonte IT2 lembra Gênesis 2. Deus descansou das obras terrestres depois do sexto dia criativo. Mas esse descanso de Deus não foi só um dia de 24 horas. Continuou. E os israelitas no deserto? Eles, por causa da desobediência, da falta de fé, não conseguiram entrar nesse descanso simbólico de Deus. Hebreus 3 fala disso. Nem mesmo entrar na terra prometida com Josué foi o descanso final. Foi só um tipo, uma figura. E o que Hebreus diz sobre os cristãos e esse descanso? Aí vem o ponto principal, baseado em Hebreus 4:9. Resta um descanso sabático para o povo de Deus. E como se entra nesse descanso? Não é guardando um dia específico. Não. Como então? A interpretação das fontes é que se entra agora, pela fé em Jesus e pela obediência a Ele. Entrar nesse descanso significa descansar de suas próprias obras. Descansar das próprias obras? O que seria isso? Seriam as tentativas humanas de se justificar, de alcançar mérito diante de Deus por esforço próprio, por seguir regras e rituais, sabe?
em vez de confiar no que Deus providenciou através de Cristo. É um descanso espiritual, uma paz, uma segurança na relação com Deus, disponível o tempo todo para os crentes. Isso muda tudo. Não é só parar de trabalhar um dia, é parar com um tipo de esforço interno, de tentar merecer. E Jesus se chamar de Senhor do sábado. Como isso se encaixa? Se o sábado da lei era a sombra, e Cristo é a realidade, como Colossenses diz, então Jesus, como Senhor do sábado, é quem define o verdadeiro significado desse descanso. Faz sentido. E aquelas curas que ele fez bem no sábado? Atos de misericórdia que os líderes viam como trabalho proibido. As fontes veem isso como mais do que um desafio às regras. O que mais? Veem como sinais, pequenas amostras do alívio, da cura, da restauração total espiritual e física que ele vai trazer para a humanidade no futuro reino de 1000 anos. Esse reino é muitas vezes visto como um grande sábado, um tempo de descanso para toda a criação. Um descanso milenar. Isso. Então, Jesus, como Senhor do sábado, tem autoridade sobre esse descanso em todas as formas. O descanso espiritual que ele oferece agora e o descanso restaurador que ele vai trazer no futuro. Que perspectiva! Então, resumindo o que a gente viu nesses materiais. A visão apresentada é que o sábado semanal era parte da lei mosaica, um sinal para Israel, não algo universal ou eterno no sentido absoluto. Para os cristãos, essa lei foi cumprida e abolida por Cristo. E no lugar está a lei do Cristo, focada no amor. Várias ideias comuns sobre o sábado foram analisadas e tidas como mitos à luz dessa interpretação. E o ponto talvez mais profundo seja essa mudança, né? De um descanso físico semanal para um descanso sabático espiritual, contínuo. Um descanso que, interpretando Hebreus, se entra pela fé em Cristo, parando com os esforços de autojustificação. O sábado físico vira um símbolo, apontando para essa realidade espiritual de agora, e para o descanso futuro no reino de Cristo, o verdadeiro Senhor do sábado. Então, o que fica disso tudo? Parece indicar uma mudança grande de foco, né? De uma relação com Deus baseada em seguir um código de leis para uma relação baseada na fé, na resposta ao amor de Cristo. E isso traria um tipo diferente, mais profundo de descanso e paz. Exatamente. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Algo para se pensar, baseado no que a gente explorou. Se o sábado semanal era mesmo, como dizem as fontes, uma sombra desse descanso espiritual em Cristo e do descanso futuro do reino, como será que entender esse descanso de Deus, essa ideia de parar com as nossas próprias obras, de tentar nos justificar sozinhos, como Hebreus fala, como isso pode realmente mudar o jeito que a gente encara as nossas lutas do dia a dia, nossa busca por paz, ou até aquela pressão de se sentir bom o suficiente? Fica aí a reflexão.